Salve galera alvinegra, aqui é o Cleiton do canal, do mais novo projeto, canal Botafogo Neles. Decidi começar esse projeto para falar sobre o nosso Botafogo e falar do futebol de uma forma em geral. Nesse canal a gente vai abordar muitas coisas interessantes sobre o futebol de uma forma em geral, mas sempre voltado com o intuito de defender o nosso time, o nosso Botafogo. Começar esse canal falando sobre a tragédia de ontem, né? Uma tragédia anunciada, essa é uma grande verdade. Nosso ano de 2026 já foi praticamente comprometido e ontem foi simplesmente uma tragédia anunciada. Todos nós já imaginamos o que vai acontecer na temporada de 2026, isso aí não é segredo. Pois bem, nós vamos falar sobre a superioridade tática no jogo do Maracanã ontem. Se a gente for fazer uma análise crua sobre o jogo, venceu o melhor. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos venceu o melhor. É difícil de admitir isso? É. Ainda mais pelo passado recente que nós tivemos, 2024. A gente nos vê nessa situação é complicado. Mas vamos lá. Analisando friamente o jogo de ontem, entre Botafogo e Fluminense, se a gente for parar para falar sobre o desempenho do Botafogo, a gente não teria nem muito o que falar, foi trágico. Mas eu me dispus a separar algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, problema tático. Se dá por conta do Anselmi, a culpa é do Anselmi, não jogaria a culpa nele. É um projeto ousado, mas que demanda de jogador e a gente não tem esses jogadores para isso. Provavelmente quando foi assinado o contrato com ele, houve algumas promessas de jogadores que deveriam de vir, mas o Transferban acabou impedindo. E agora ele está cobrando isso, né? Tanto é que na entrevista que ele deu, ele mencionou que o Textor e ele entraram em comum acordo rápido, devido à proposta de jogo que ele passou para o dono da SAF do Botafogo, John Textor. E o próprio Textor gostou e trouxe ele, né? Mal sabia ele que ele estava entrando numa canoa furada. Mas o meu intuito aqui é deixar bem claro, eu não vou falar sobre SAF, se está certo, se está errado. Eu não estou aqui para poder falar sobre associativo, se está certo ou está errado. Até porque eu não tenho jurisdição para saber do que acontece lá dentro, né? Então, é criado muitas narrativas e essas narrativas elas são montadas para interesses de alguns. Então, eu vou falar sobre o jogo. Problema tático do Botafogo. Vamos falar primeiro sobre a falta de criação inicial. Vamos voltar de novo a falar sobre falta de jogador para essa função. Não tem jogador, né? Falta de criação inicial. Hoje o Botafogo, ele joga de forma transicional. As bolas, em vez de ser construídas as jogadas de trás, eles esperam uma bola ser lançada para alcançar a quebra de linhas e conseguir estar no ataque, né, num contra-ataque mais rápido. Só que isso ontem não funcionou em nada, pelo contrário. Barbosa perdido, e depois a gente viu que ele estava passando mal, provavelmente jogou passando mal ao longo do jogo. Mas vai fazer o quê? Não tem outro jogador. E os jogadores estão tendo que jogar dessa forma. A ausência de profundidade. Nós temos jogador para fazer esse trabalho? Nós não temos. Se for falar aqui sobre... meu comentário nunca vai ser para queimar jogador, mas sim para falar do que ele não está realizando dentro da sua função. Arthur, o Pitoco. Cara, difícil saber que um cara desse ganha mais de 1 milhão. Ele não marca, não volta, não cruza, não dá passe e não finaliza. Que ponta é esse cara?
É complicado, muito complicado. É difícil de analisar o jogo do Botafogo ontem. Trágico, muito trágico mesmo. Pivô eficiente. Arthur Cabral não é o jogador que vá fazer esse trabalho de forma eficiente, tá? E o problema é que não tem outro. O problema não tem outro. A sorte é que nós temos um Cadi ainda. Só que corremos um sério risco de queimar uma joia, tá? Diga-se de passagem. Lembra que na falta de um jogador, tende-se no desespero a usar qualquer outro que esteja à disposição. E isso pode custar caro para a carreira do moleque. Pode custar caro para ele. É um moleque bom. Porém, está numa fase horrível no clube. Né? Do clube, na verdade, não dele. O clube está numa fase horrível. E isso pode acabar complicando aí a situação do moleque. E a demora para a primeira finalização. Rapaz, até a parada técnica, se não me engano, até a parada técnica aos 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo ainda não tinha finalizado. Se não me engano, a sua primeira finalização aconteceu no segundo tempo. Eu tinha umas anotações aqui, e isso aconteceu no segundo tempo, se não me engano. Agora, se a gente for falar também sobre o aspecto emocional, pesa bastante, né? Pesa bastante. Porque o Botafogo tá com... É nítido de ver que alguns jogadores estão com o emocional abalado. Isso aí, eles falam que não, o objetivo é sempre blindar o vestiário, isso é normal, né? Até porque eles precisam disso para poder seguir firme na competição, mas é nítido de ver que alguns jogadores já não estão rendendo como estavam rendendo jogos atrás e até no ano passado. Isso aí é de praxe. E o Botafogo perdeu muitos jogadores importantes que compunham ali o elenco, que puxavam para cima no vestiário, e isso está se refletindo aí nas partidas, a gente consegue ver. E a gestão de substituição. Cara, emocional do Botafogo, zero. Desconexão total em campo. E o atraso nas decisões. Passes que deveriam de ser tomados, não são tomados. Jogador prendendo muito a bola, desnecessária, podendo fazer jogadas rápidas ali, com preciosismo de dar o melhor passe no melhor momento. Claro, é sempre buscar isso. Mas nós não estamos tendo jogador para poder fazer esse tipo. Aparece um lampejo ou outro lá, né, do jogador fazendo uma jogada como nós vimos no segundo tempo. Uma triangulação legal que acabou na finalização do Danilo. Né? Uma má finalização, mas acabou na finalização do Danilo, entre Montoro, Arthur Cabral e o Danilo. Mas um lampejo. Em 90 minutos, uma jogada de triangulação. Pouco para um time que quer aspirar grandes coisas. Muito pouco. E a substituição. Vai sair o Alan saiu machucado. Nós não temos volante de marcação. A Anselmi me joga o menino Barreira para poder fazer. Ou seja, ele pôs um jogador mais avançado e acabou piorando. O que estava ruim piorou com a entrada do Barreira. Não pelo Barreira, mas por conta da confusão da gestão de substituição. Gestão técnica tá falta de jogador, essa é a grande realidade. E não é demora nas trocas, cara. Arthur jogou quase o jogo inteiro. Arthur Pitoco não é para queimar jogador, mas ele não tem condições. Hoje o Arthur, cara, sem brincadeira, o Arthur hoje é um terceiro reserva. Terceiro reserva. E aí, quando entrou Cadi e Villalba entrou e com menos de 10 minutos de jogo ele conseguiu fazer o que o Arthur não conseguiu em 80 minutos. Ele conseguiu um passe para o Danilo, para uma outra finalização, que também, diga-se de passagem, não foi uma boa finalização, pelo contrário, tinha espaço até de sobra para finalizar bem mais, para finalizar bem melhor do que ele fez. Mas ele conseguiu construir, cara. Ele conseguiu construir mais do que o Arthur. Em 80 minutos, o cara com 10 conseguiu fazer. Cadi deu um peso mais à frente, né? Um apoio para o Arthur Cabral. Fora. Não temos elenco para poder suprir essas necessidades. Então, o desempenho do Botafogo, horrível. E aí, vale ressaltar a atuação do Fluminense, né, cara? A atuação do Fluminense foi
impecável para o jogo que eles queriam. A estratégia do jogo do Fluminense consistia no seguinte: bloquear a criação do rival, e fizeram muito bem. O Botafogo não conseguiu criar. O Fluminense conseguiu travar todo o projeto de criação que o Botafogo almejava fazer, mesmo não conseguindo fazer. E isso se dá graças ao bom desempenho tático do próprio treinador. E diga-se de passagem, há uma rivalidade entre Anselmi e o treinador do Fluminense, esqueci o nome aqui agora. Esqueci mesmo o nome dele agora aqui. O Anselmi ainda não conseguiu ganhar do treinador do Fluminense, desde a época que eles eram treinadores. Um era técnico da LDU e o outro era técnico do Del Valle. O Anselmi não conseguiu ganhar dele. Eu esqueci o nome do treinador aqui. E o Fluminense conseguiu controlar bem a temperatura do jogo, catimbando bastante. Aquele Samuel Xavier, cara, vou falar pra você, meu amigo, que cara chato. Que cara chato. Mas dentro da proposta do jogo que eles estavam fazendo, ele foi fundamental para poder matar várias jogadas ali. E o jogo ficou muito picado, muito trucado, então... Enfim, hoje o Fluminense... tem gente que diz assim, perder pro Fluminense, cara, é inaceitável. O Fluminense tem sido a pedra no sapato nos clássicos, cara, é uma grande verdade. Ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo já 2 vezes, ganhou do Vasco. Então, é uma vergonha perder pro Fluminense. Com o atual time do Botafogo hoje, por 1-0, perdeu pouco. Na minha opinião, perdeu pouco. Então a atuação do Fluminense foi... E o momento-chave do jogo foi aos 8 minutos do segundo tempo. Diga-se de passagem, um golaço daquele baixinho deles lá. Um golaço. Pô, muita frieza. E o Neto... o Neto. Não vou nem parar para falar do Neto. Deixa o Neto quieto. Um golaço do cara. O cara com frieza. Matou bem o jogo. Né? E aí... a postura profissional dos caras... Pô, irritante. Os caras queriam ganhar no apito. Mas era o que propunha o jogo. Foi o que eles conseguiram fazer. A atuação do Fluminense para o que eles queriam. E aí, meu amigo, o roteiro da partida no primeiro tempo foi esse aí. Time travado, jogo burocrático, parada técnica sem evolução. Aos 30 minutos ele chamou para o canto só para beber água. O time voltou, não fez nada, não criou nada. Então foi só para tomar água mesmo, parada técnica no primeiro tempo. E no segundo tempo, as reações em espasmos, né? Aquele lance, um abafo, uma troca, igual mencionei nos minutos atrás aí, uma triangulação que aconteceu entre Arthur Cabral, Danilo Montoro, e depois um cruzamento para dentro do Vidalba pro Danilo, que também resultou numa finalização. E, cara, Arthur Cabral, 0 chance de continuar no time. Não tem como. E uma falta que aquela falta foi caprichosa. Não entrou por destino, por capricho do jogo. Uma bola muito bem batida pelo Danilo, que foi o melhor momento do Botafogo até então. Foi aos 45 do segundo tempo com a bola na trave do Botafogo. Tem noção? Então, assim, desesperador a nossa partida, cara. Se fôssemos para fazer uma conclusão do jogo, Fluminense jogou muito bem, foi mais adulto na partida, conseguiu propor o que estava querendo e anular o que o Botafogo pretendia fazer. O Botafogo, sem organização nenhuma, sem chance de criar nada, perdido em campo, e quando foi fazer uma reação já era tardia. Vale ressaltar que o Botafogo, mesmo com 1 a mais, conseguiu ficar pior do que no 11 contra 11. É estranho, né? Mas é verdade. Com a expulsão do Canóbio, o Botafogo, em vez de melhorar, piorou. Então, galera, talvez eu possa ter falado algo aí desconexo do que muitos viram aí no jogo, mas estou começando esse projeto. Esse é o meu primeiro vídeo, mas eu vou melhorar aí na análise tática do jogo, né, dos jogos. Vocês sempre vão ver pós-jogo, também pré-jogo. Meu objetivo é lançar, vou fazer alguns reacts
e vou tentar começar esse projeto aí. Aqueles que puderem dar a sua curtida, né, deixar o like, deixa seu comentário. Alguma coisa que eu deixei passar despercebido, deixa aí nos comentários. E vai ser um prazer conversar com vocês aí ao longo desse ano de 2026. Tomara que a gente consiga de novo voltar a dizer que é tempo de Botafogo. Seja bem-vindo ao canal, Botafogo neles. Eu sou o Cleiton mais uma vez e até o próximo vídeo.